Olha, o sistema de justiça brasileiro pode parecer um verdadeiro labirinto, na verdade. É tanta regra, tanto detalhe. Mas por trás de toda essa complexidade existe sim uma lógica. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: desconstruir essa estrutura, peça por peça, para entender como é que funciona a carreira, o poder e até o calendário de quem decide os rumos da justiça no país. Vamos lá? Vamos montar esse quebra-cabeças juntos? Para entender o todo, a gente começa pelo indivíduo. Como se constrói a carreira de um magistrado. Depois, vamos ver como eles chegam na estabilidade vitalícia do cargo. Daí, a gente sobe na hierarquia para descobrir quem é que manda no judiciário. Vamos explorar também umas varas com os superpoderes bem específicos e, no final, decifrar as regras do tempo no mundo jurídico, com seus recessos e feriados. Bom, tudo começa com as pessoas. Antes de a gente entender as leis e os tribunais, a gente precisa seguir os passos de quem opera tudo isso. A carreira de um magistrado é uma verdadeira escada, e cada degrau tem suas próprias regras e responsabilidades. Vamos ver como essa jornada começa? A entrada na magistratura é um processo bem gradual. Ninguém começa lá no topo, não. O primeiro degrau é o de juiz substituto, que é uma espécie de coringa do sistema, sabe? Atua onde tem mais necessidade. Só depois de provar o seu valor é que vem a promoção para a primeira instância, o primeiro posto permanente. O objetivo final, ali na primeira instância, é a segunda instância, onde o juiz se torna de fato o titular da sua própria vaga. A grande virada na carreira acontece justamente aqui. Um juiz de primeira instância, ele tem uma designação que vale para o Estado todo, o que significa que ele pode ser movido conforme a necessidade do sistema. É um papel super importante, mas com pouca fixidez. Já a promoção para a segunda instância, essa é a que traz a estabilidade geográfica e a titularidade de uma unidade. É um marco de senioridade e de autonomia na carreira. Mas olha, subir na carreira não é o único objetivo. Tem um pilar que sustenta o judiciário inteiro: a independência do juiz. E a principal ferramenta para garantir isso é a vitaliciedade, a segurança de que ele não pode ser demitido por causa de suas decisões. Vamos entender como é que se conquista essa garantia? E aqui, atenção, porque vem uma dica valiosa que a própria fonte faz questão de ressaltar, hein? Esse tema é um dos favoritos em concursos. Isso mostra o quão central é o conceito de vitaliciedade para a estrutura do judiciário. Entender isso não é só para passar numa prova, é para compreender a base da independência judicial. Então, qual é a chave para essa garantia que é quase inabalável? A resposta está em um único número: 2. É isso mesmo. Apenas depois de 2 anos de exercício efetivo na função é que um juiz pode ser considerado vitalício. É um período probatório bem rigoroso antes de ganhar a proteção máxima do cargo. Mas não é só esperar o tempo passar, não. É uma verdadeira corrida de obstáculos. São 2 anos de serviço contínuo, qualquer afastamento que não seja férias, pausa o cronômetro. Durante esse tempo, o juiz precisa ser aprovado no curso de formação da Escola da Magistratura. Depois, ele passa por uma avaliação super criteriosa do Conselho de Vitaliciamento e a decisão final a que bate o martelo vem do órgão especial. É um filtro, e um filtro bem pensado para garantir a qualidade e a integridade do sistema. Claro, como em quase toda regra, aqui também tem uma exceção bem notável. Estamos falando do famoso Quinto Constitucional, que reserva uma parte das vagas nos tribunais para advogados e membros do Ministério Público com mais experiência. Como eles já têm uma carreira consolidada, a lógica é outra. Para eles, a vitaliciedade é concedida na hora, logo na posse, sem precisar passar por aquele período de 2 anos. Certo. Agora que a gente já entendeu a jornada do juiz, fica a pergunta: quem é que gerencia tudo isso? Quem decide sobre promoções, punições e a organização geral do sistema? Vamos dar um passo para trás e olhar para a pirâmide de poder que comanda o judiciário. A estrutura de comando se divide em 4 níveis principais. Lá no topo, a gente tem a administração superior, com o presidente e seus vices, que funciona como cérebro executivo. O Tribunal Pleno é o órgão máximo, que define as regras gerais do jogo. Mas o poder de punir, de remover um juiz, por exemplo, fica concentrado no órgão especial. E cuidando da máquina do dia a dia, como as listas de antiguidade e os recursos administrativos, temos o Conselho da Magistratura. Cada um com uma função que é vital. Agora, vamos mergulhar numa das partes mais interessantes do sistema, as varas especializadas. Algumas delas têm jurisdições que desafiam a geografia e lidam com problemas tão específicos que parece até que têm superpoderes. Elas são a prova de que a justiça precisa se adaptar para ser eficiente. A primeira é a vara especializada em organizações criminosas. E olha só o superpoder dela. Ela fica na capital, mas a sua jurisdição vale para o estado inteiro.
Isso é absolutamente essencial para combater crimes complexos como lavagem de dinheiro e milícias, que, claro, não respeitam fronteiras de municípios. Essa mesma lógica de centralizar as coisas se aplica à vara de execuções penais. Também sediada na capital, ela supervisiona o cumprimento de penas em todo o estado. Isso cria um padrão e um controle unificado sobre todo o sistema prisional, da capital até o interior. E aqui temos uma combinação que surpreende muita gente. A vara empresarial, que a gente imagina lidando com falências e disputas de sócios, também julga casos de direito marítimo. É isso mesmo. Disputas sobre cargas em navios e salvamentos em alto mar são resolvidas no mesmo lugar das recuperações judiciais. É uma daquelas peculiaridades que, olha, adoram aparecer em concursos. Fica a dica. As varas de família também se modernizaram, e muito. Foram além do tradicional divórcio e pensão. Hoje elas julgam questões bem mais complexas, como o dano moral entre parentes ou a difícil divisão de bens que foram construídos numa união estável. A lei vai evoluindo para acompanhar as novas configurações da família. Para fechar, vamos entender o ritmo do judiciário. Assim como qualquer grande instituição, ele tem seu próprio calendário, com regras sobre quando os prazos correm, quando param e quando tudo simplesmente fecha. Decifrar esse calendário é fundamental para qualquer pessoa que depende do sistema. A regra mais importante do calendário é o recesso de fim de ano. Anotem as datas. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, todos os prazos processuais ficam suspensos. Mas tem um detalhe crucial aí. O plantão para casos de emergência só funciona até 6 de janeiro. Entre os dias 7 e 20, o judiciário fica num estado intermediário, sem prazos correndo, mas com um trabalho interno sendo retomado aos poucos. E além desse recesso longo, existem outros feriados que são específicos do judiciário e que paralisam tudo. É bom marcar no calendário o Dia da Justiça, em 8 de dezembro, os dias de carnaval e a quinta e a sexta-feira da Semana Santa. Nesses dias, os fóruns fecham as portas. E no meio de tantos feriados e recessos, tem um serviço que nunca, jamais para. É a grande exceção a todas as regras, o registro civil. Afinal de contas, a vida não tira folga, né? Nascimentos, casamentos e óbitos acontecem todos os dias e, por isso, esses cartórios precisam estar sempre abertos, garantindo que os atos mais fundamentais da vida civil sejam devidamente registrados. E assim, a gente montou o quebra-cabeça. Vimos as peças que formam o judiciário, a escada da carreira, a garantia da vitaliciedade, a pirâmide de comando, as varas com seus superpoderes e o calendário único delas. A grande questão que fica dessa estrutura toda é o equilíbrio. Como que um sistema tão rígido nas suas regras consegue, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade que precisa para fazer justiça num país tão diverso e dinâmico como o Brasil? Essa é a reflexão que fica no ar.